queridos amigos e irmãos do Apostolado da Oração e da Paróquia São Pedro do Mar. Estamos reunidos para mais uma tarde com vocês, para partilharmos a Palavra de Deus. E é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez. E queremos pedir a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e a presença do Espírito Santo para esse momento de oração e partilha. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje, nós queremos partilhar com vocês o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, que é o Evangelho da Ovelha Perdida, que também é contado em outro Evangelho, no Evangelho de Mateus 18, versículos de 10 a 14. É a mesma parábola, mas contada em contextos diferentes. Jesus contou a mesma parábola, mas tendo como partida contextos diferentes. No Evangelho de São Mateus, que vocês vão poder ler depois, Jesus conta essa parábola a partir do momento que os seus discípulos lhe perguntam quem seria o maior no reino de Deus. E ali ele coloca uma criança no meio deles e diz: quem não for igual a um destes pequenos não entrará no reino de Deus. Mostrando que nós precisamos ter um coração de criança, sermos puros e humildes para entrarmos no reino de Deus. Mas o evangelho que nós vamos ler e partilhar é o de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as parábolas. Jesus ensina muito através das parábolas. Ele gostava de ensinar usando histórias, usando elementos da sua cultura daquela época que todos conheciam, que fazia parte da vida de cada um, para trazer um ensinamento, uma verdade do reino de Deus. E assim ficava mais fácil todo mundo entender o que ele queria dizer, Quem não aprende com uma boa história, Então, a parábola de hoje é a parábola da ovelha perdida. Nós vamos ler e depois a gente partilha alguns pontos para a nossa reflexão. Parábola da ovelha perdida. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa é uma parábola, a princípio pequena e simples, né? Mas de uma grande profundidade e de um ensinamento muito grande para cada um de nós, porque mostra o amor de Deus, né? Por cada um de nós, espelhado na busca dessa ovelha que se perdeu. E aí nós gostaríamos de destacar alguns pontos desse evangelho que a gente vai reler em alguns versículos, né? Começando pelos versículos 1 e 2, que a gente já vê a murmuração, né, dos escribas e fariseus daquela época, quando Jesus se aproximava dos pecadores com a intenção de salvá-los, né, de chamar a atenção para essa vida eterna com Deus, com a salvação. E eles murmuravam, né, a respeito dos pecadores. E então aqui isso fica bem claro nos versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: esse homem recebe e come com pessoas de má vida, né? E logo a seguir, nos versículos 3 e 4, a gente vê a bondade e a misericórdia desse Deus que se faz bom pastor por cada um de nós e vai nos buscar, né? Que vai ao encontro dessa ovelha perdida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se nós formos pensar pela lógica humana, né, o pastor não iria atrás de uma ovelha deixando as 99 ovelhas que já estava sob a sua guarda. Mas a lógica de Deus é diferente, né? Na lógica de Deus, aquela ovelha que se perdeu é preciosa aos seus olhos e ele deve encontrá-la para salvá-la, para juntá-la ao seu rebanho, né? Porque Jesus não quer perder nenhuma de suas ovelhas, nenhum de nós. Né? Cada um de nós é precioso e é preciosa aos olhos de Deus. E Ele vai buscar a ovelha perdida. Né? Ele nos conhece pelo nosso nome, né? Nos ama e nos conhece pelo nosso nome. Então aqui em Isaías 45:3, a gente vê: eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Em Lucas 12:7, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois,
mais valor tendes vós do que numerosos pardais. E em Isaías 49:16, eis que estás gravada na palma de minhas mãos, tenho sempre sob os olhos as tuas muralhas, né? Então, o Senhor cuida de cada um de nós, né? Nos conhece pelo nome, pelo nosso nome, e tem a nossa vida gravada na palma de suas mãos, né? E não quer que nenhum de nós se perca. E nos versículos 5 e 6, quando ele vai encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo e alegria, e voltando para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. E aqui nós lembramos da parábola do filho pródigo, né? Quando aquele filho se afasta, vai embora da casa do pai, levando a sua herança, gasta tudo, né? Tem uma vida difícil e volta para a casa de seu pai arrependido de tudo que fez. E aquele pai o abraça de volta com todo amor e carinho e ainda faz para ele uma festa, né? Porque encontrou o seu filho que havia se perdido. Assim também é a alegria desse pastor que vai atrás da sua ovelha perdida e a encontra, né? E aqui eu queria chamar a atenção também para o uso desse pronome minha. Ele poderia ter dito: achei a ovelha que se havia perdido, mas ele diz: achei a minha ovelha que se havia perdido. Ou seja, ela não é uma ovelha qualquer, desconhecida, mas a ovelha que faz parte do rebanho daquele pastor e que ele a conhece como a palma de sua mão, né? Preciosa para ele, que não poderia ficar perdida. E por último, o último versículo, que é o versículo 7, que é muito forte e nos convida à conversão, né? Quando ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Aqui o Senhor nos convida a mudarmos de vida e a sermos também esses bons pastores, né? De nossos irmãos. É melhor ser um pecador que se arrepende do que estar no rebanho das 99 que não necessitam de arrependimento, né? Então, peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de sermos bons pastores, né? Que olhemos para aquelas ovelhas que, assim como nós, um dia que fomos encontrados pela graça do Senhor, encontramos esse bom pastor que é Jesus em nossa vida, e a partir daí trilhamos um caminho novo, seguros, né? Porque caminhamos junto com o nosso pastor que nos livra de todo mal, de todos os perigos, assim como o bom pastor faz com suas ovelhas. Peçamos essa graça de também sermos esses canais na vida de nossos irmãos que estão como essa ovelha perdida, sem pastor, né? Não sabendo que caminho seguir. Que sejamos nós, talvez em nossa casa, junto aos nossos familiares, nossos vizinhos, talvez em nosso trabalho, em nossa escola. O Senhor nos pede para sermos esses bons pastores que levem os nossos irmãos ao encontro com
com o Senhor, o único bom pastor que nos leva até o Pai do céu, que nos dá a salvação, né? E alegremos-nos porque o Senhor está ao nosso lado, nos conduz como bom pastor. E também, por último, agora eu gostaria de ler essa nota da Bíblia Ave Maria a respeito dessa parábola, que diz o seguinte: uma vez mais, Jesus é objeto de crítica pelo legalismo personificado nos fariseus, pois acolhe cobradores de impostos e pecadores para ensiná-los, revelando a absoluta misericórdia de Deus. Ou seja, Jesus não está olhando para a nossa aparência, né? Jesus quer a nossa mudança de vida e quer salvar a todos, a cada um de nós, né? E também lá, uma outra nota a respeito desse evangelho ainda, só que no evangelho de Mateus, diz ainda essa nota: a parábola salienta o valor único de cada pessoa e revela aos cristãos que a fraternidade se constrói a partir da paternidade de Deus. Quando saem à procura da pessoa extraviada, estão cumprindo a vontade do Pai, que não quer que se perca nenhum desses pequenos, né? Então é uma parábola muito simples, pequena, mas com um ensinamento muito grande para cada um de nós sobre o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, e em especial por aquela ovelha que se perdeu. Né? Diz a palavra que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Né? Diz Jesus é o bom pastor. Sejamos nós também essa ovelhinha que escuta a voz do seu pastor e que caminha com ele alegremente, não temendo a nada, né? Então, terminamos mais uma tarde com um amigo e queremos desejar muita paz, muita alegria, muita esperança, apesar de estarmos vivendo ainda nesse tempo de isolamento social, mas com a certeza de que o Senhor é o bom pastor que caminha conosco e que vem atrás das suas ovelhinhas, das ovelhas que Ele ama, né? Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de nossa Mãe Maria Santíssima. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.